Fala pessoal, Igor aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos estar dando continuação aí à nossa mentoria atualizada, tá, do YouTube. E hoje a gente vai falar um pouco sobre fraqueza de movimento, tá? A gente vai falar sobre dupla, tripla, quádrupla posição, né? Quando o mercado não deixa nova alta e nova baixa, a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Isso aqui é muito importante, porque a gente vai utilizar de diversas maneiras a fraqueza do movimento, tá? E claro que eu vou passar aqui para vocês três delas, tá? Hoje a gente vai passar três delas, inclusive uma dessas é gatilho de entrada. E as demais, você só vai saber se você for aluno da mentoria manual do trader, tá? Porém, você já vai conseguir fazer boas análises com o que eu vou te passar aqui, que é o básico que funciona. Você já conhece, né? Você tem que fazer o básico da lógica do preço que vai funcionar aí 100% no seu operacional. Se você domina a estrutura, você vai fazer muita grana aí, tá? Utilizando todos os conceitos. Então, bora lá. O que que seria uma fraqueza no movimento? Tá? No vídeo sobre nova alta e nova baixa, eu deixei o quê? Eu deixei aquele padrão que o mercado não deixa a nova alta e a nova baixa, né? Ó, quando o preço ele faz uma vela que morre dentro da outra vela, tá? E não rompe o seu pavio, ó. Só que como vocês podem ver, aqui no gráfico tem uma agora para vocês, ó. Eu tenho dois exemplos, ó. Eu tenho uma fraqueza no movimento que reverteu o preço, eu tenho uma fraqueza de movimento que deu continuação. Aí eu te pergunto, o que que eu posso fazer para entender qual que vai dar continuação e qual que vai reverter? A gente vai saber isso aqui hoje, tá? Eu vou passar para vocês como utilizar essas questões aí. Deixa eu só pegar um clique aqui, ó. Tá? Vou pegar uma entrada para ficar rolando enquanto a gente conversa aqui. Ó, então o que que vai acontecer, ó? O preço ele trabalha dessa maneira. Vai ter entrada aqui, o preço ele vai fazer a continuação de movimento, tá? Inclusive daqui sai um gatilho de entrada e vai ter situação que o preço ele vai fazer uma reversão do movimento quando ele entregar essa fraqueza. Por quê, Igor? Por quê? Por quê? Porque esse sinal aqui é um sinal que a gente utiliza quando o preço está chegando na região, tá? O que que acontece? Vamos supor que aqui eu tenho uma região vendedora, bem aqui, ó, nessa região aqui, ó, que é uma região de venda, ó. Vou marcar aqui o paviozinho e tudo. Aí a compra, ela tá chegando, essa região de venda é uma região bem forte, é um domínio vendedor forte, né? O preço fez uma grande reversão a partir dele aí, tá? Aí o que acontece? A compra, ela faz a sua reversão e chega lá naquele movimento, ó. Tem duas formas do preço chegar numa região. Ou ele vai chegar demonstrando força, deixando nova alta e rompendo as defesas, tá? Ele vai ter força para romper se isso aí acontecer, ou ele vai chegar com fraqueza no movimento. Aí você vai entender que aquela região ali ela já está defendendo o preço. Você só precisa dar a resposta para você ir junto da reversão, né? Aí o que que acontece? A vela estica lá na região, ó, tá? Depois da fraqueza, se tiver espaço até a região de defesa, o preço pode ir lá e ele vai fazer sua reversão na região que tem vendedor posicionado. Por quê? Porque a compra ela vem perdendo força antes de chegar na região. Quando ela chega na região, ela já chega fraca já, sem tanto interesse. Então o que que acontece? Os vendedores eles têm força para impulsionar esse movimento, tá? Porque a compra perdeu a força e a venda acabou ganhando força aí, tá? Aí o que que acontece? Você vai observar isso aí acontecendo na prática no gráfico, ó. O preço chegando aqui, ó, com força, ó. Chegou na região, ó, com força. Veio a resposta compradora, ficou fora da região, a venda deu outra pernada de, ó, com força de novo, ó. Aí aqui ela já perdeu força, porque, ó, não conseguiu mais romper. Isso aqui é um indicativo de perda de força, tá? Só que a gente vai utilizar a perda de força com a dupla posição, tá? Aqui, ó. Deixa eu observar aqui que a gente vai utilizar ela sempre a favor do movimento, não contra, né? Se você tá operando na estrutura de venda, é legal que você pegue fraqueza do movimento comprador para você operar, tá? Se você está operando na região de compra, é legal que você pegue fraqueza vendedora para operar, tá? Então, o que que acontece? Você vai utilizar a fraqueza dessa maneira. Preço chegando na região, ó, por que que aqui reverteu e aqui não reverteu, ó? Ó, o preço ele tá numa estrutura de compra? Tá numa estrutura de compra. Só que o que que acontece? A compra ela já vem demonstrando fraqueza lá atrás, ó. Tá sempre demonstrando a fraqueza.
E aí o que que acontece? Aqui a gente tem uma regiãozinha de venda, ó, né? Que a compra ela não tava conseguindo romper, ó. Tá vendo que a compra ela não conseguiu passar daí? Aí ela aplica uma fraqueza no movimento em cima dessa região vendedora, o preço fez uma reversão. Na reversão, ele deixou fraqueza da venda também, ó, na região compradora. Tá vendo, ó? Então ela tá com fraqueza nas duas regiões. Qual que eu vou utilizar aí, Igor, para mim fazer as entradas? Quem romper, a compra rompeu, ó. Tá? Tava fraqueza na compra, fraqueza na venda, a compra rompeu. Aí o que que me indica aqui? Força na compra. A venda ela volta, ó. Olha só o que eu acabei de falar. A venda me dá uma fraqueza de movimento, volta na região aqui, ó, que era a vendedora que ele rompeu. Respondeu de compra, preço confirmou a compra novamente, faz essa movimentação, tá? Então, olha só, a fraqueza do movimento, ela vai indicar para nós que o preço ele está perdendo força, tá? Em, próximo da determinada região. Aí o que que acontece? Aqui, essa aqui deu continuação porque ela demonstrou fraqueza, mas a fraqueza do movimento rompeu a região de venda, ó. Ela não ficou uma fraqueza dentro da região, ela rompeu, tá? Ela deixou, ó, a vela com paviozão. Essa outra aqui foi uma dupla posição que rompeu o topo. Então ela é uma dupla posição que demonstra força. Tá? Eu tomei o loss aqui, tá? Tomei o loss aqui, essa vela reverteu tudo. Já já a gente vai entender porque que ela reverteu. Mas voltando para o assunto de dupla posição. Aqui foi uma dupla que fez um rompimento, tá? O que que acontece? O que que pode acontecer também? Se você tiver uma dupla posição que confirma o rompimento. Vamos supor que essa vela rompeu. Aí ela deixou o paviozão aqui, ó. Ela rompeu normal, sem a dupla aqui. Aí essa outra vela que ela finalizou dupla, tocando na região aqui, ó, que ela rompeu. Só que ela ficou uma dupla. Aqui também é um sinal de continuação de movimento, porque a dupla ela aconteceu após a quebra da região vendedora, tá? Ela aconteceu após a quebra da região. Aí o que que acontece? Você não vai utilizar isso como fraqueza do movimento. Você vai utilizar como confirmação do movimento, tá? Então, ó, se o preço ele tá chegando na região, perdendo força e ficou dentro da região, você vai reverter o preço. Se ele perdeu força e tem espaço até a região, você não vai utilizar como perca de força, você vai até a região de defesa, tá? Vamos supor que aqui, ó, o mercado ele deixou aquela duplinha, né? Aquela dupla posição, pode ser uma tripla também, às vezes vai deixar tripla, ó, né? Ele deixou aqui uma tripla posição, ó. Vamos fazer uma triplinha mesmo? Peraí que eu baguncei aqui. Ó, uma tripla posiçãozinha aqui, ó. Ó, tripla posição, tá? Numa região aqui de fundo. Aí eu não vou reverter esse preço. Ao invés de eu reverter, eu vou pegar e continuação nele. Porque ele tá iniciando a força, ele tá fraco, mas a venda ela não tem interesse ainda de empurrar o preço, tá? Eu tenho que fazer o quê? Chegar numa defesa. A defesa tá onde? A defesa tá aqui, ó. A defesa tá aqui, tá? Então, ó, chegou na defesa, aqui eu vou trabalhar a reversão. Antes de chegar na defesa, eu vou junto com o preço, mesmo ele perdendo força, tá? Mesmo ele perdendo força, antes de chegar na defesa, eu posso ir de compra, tá? Então, o que que acontece? Aqui, olha só a pilantragem, né? A vela desceu toda de venda, a próxima subiu, mas tudo bem. Ó, aqui a gente tá vendo o quê? Um preço de compra que perdeu força, esticou a próxima e depois reverteu. Essa esticada veio até onde? Ó, veio até essa região. Aqui é uma região de alvo, mas ela não conectou. Respondeu de venda, tá? Então a gente usa isso aqui como uma exaustão de movimento. Quando o preço perde força e estica até a defesa, tá? Aí na defesa ele faz a reversão ao invés de reverter após a fraqueza do movimento. Tá certo? Então é assim que você vai utilizar a fraqueza do movimento, certo? Quando o preço está chegando na região, você vai utilizar a continuação para você ir até a região, tá? Na região de defesa. Se o preço deu a fraqueza em cima da região, você vai esperar a resposta do preço e vai junto com o preço aí, de acordo com a resposta que ele der. Deu fraqueza na região e rompeu, você vai pegar a próxima. Deu fraqueza na região, reverteu. Ó, tem um detalhe nessa reversão, tem que ser uma reversão que rompa a dupla, tá? Se ela romper, se ela reverter aqui, ó,
Fizer uma reversão e ficar dentro da dupla posição, tá arriscado, tá? Ela tem que romper pelo menos a última vela do movimento aí, tá? Reversão. Se ela ficar dentro da dupla posição, não peguem, tá? Rompeu aqui, ó, ela deu a dupla posição e voltou, rompeu a dupla, meu amigo, se não tocou em nenhuma defesa, você vai esperar lá a abertura lá do corpo, ó, da vela, você vai pegar aqui em cima, tá? Para ficar bem show de bola. Então, recapitulando, né? A dupla posição você vai utilizar dessa maneira aí. Com em cima da região de defesa, você vai esperar o preço reverter e vai junto. Se ele romper, você observa se ele rompeu e tocou na defesa. Não tocou, você vai junto com o preço também. Reverteu e rompeu não rompeu a última vela do movimento ou não rompeu a dupla. Você fica de fora, você aguarda. Rompeu, após a dupla, ela faz o rompimento, tem espaço até a defesa e rompeu a última vela também. Você vai junto. Reverteu e rompeu a última vela, arrematando o preço, né? Que é quando ela faz um pavio maior aqui, ó. Capturou o pavio que tinha aqui. Aí melhor ainda, certo? Então, ó, tô usando alguns termos que vocês ainda não conhecem, alguns já conhecem, outros não. Mas é coisas fáceis. Se você utilizar o que eu já passei até aqui, você vai fazer dinheiro sim aí, utilizando sempre as suas, seu gerenciamento. Olha só o que eu acabei de falar sobre o preço reverter e romper, ó. Se não romper a última vela aqui, ó, isso aqui não demonstra interesse, tá? O preço pode reverter. Então, qualquer coisa que você vê uma reversão que fique dentro da última vela do movimento, não pegue continuação, tá? Só após uma nova alta aí. Você não tomar um loss aí de vacilo. Se não acabar tomando um loss igual esse aqui que eu tomei, ó. O mercado ele voltou para a vela de força lá, ó, reverteu na vela de força, recusou a venda. Aí eu peguei a compra, ó. Peguei a compra. Voltou para a vela de força. Ela deu uma vela de venda, não rompeu a vela de compra e agora ela tá tentando subir. Ficou legal essa entrada aí, né? Me deu loss e agora ela tá voltando. Ó, regiãozaça de venda aqui, pessoal. Região de venda, top de linha, tá? Ó, o preço tá chegando nessa região de venda como? Tá chegando forte. Então ele tem força para romper essa região aí. O que que eu preciso ver aqui? Eu preciso ver se o preço ele vai chegar lá e vai reverter para a gente pegar. Se ele chegar lá e romper, já era. Se ele chegar lá e ficar lá naquela região, eu espero o rompimento ou o retorno. Se ele tocar essa vela e já reverter agora, eu vou de reversão na próxima. Ah, mas eu tenho as defesas aqui embaixo. Então, se o preço tocar na defesa, você não vai. Entendeu? Você tem que estar sempre atento a essas informações aí. Por isso que é importante você estudar uma coisa de cada vez, porque você não esquece o que você sabe. O que você está aprendendo, você esquece. Entendeu? Então foque em uma coisa de cada vez, para quando vocês forem operar, vocês não ficarem perdidos no gráfico, tá? Não ficar pegando operação qualquer aí. Certo? Então é isso. E eu tô saindo fora aqui. Certinho, pessoal? Então, vejo vocês na próxima aula.